Glória a Deus, aleluia. Boa noite, paz. Que bom ver vocês outra vez, que bom estar com vocês outra vez e ver gente nova, rostos novos. Toda vez que eu tenho que me apresentar outra vez, porque tem gente nova, glória a Deus. Eu venho aqui há uns 10 anos e tenho o privilégio de sempre ver os irmãos caminhando, sendo fortalecidos no Senhor. Obrigado por todo o amor, suporte com minha casa, com minha família, com a obra que o Senhor tem nos confiado também. E tem sido realmente, como o Cacau falou, um desafio bastante. De uma obra social se tornou uma obra espiritual. Realmente, há 2 anos atrás, Deus começou a salvar e curar e restaurar. E Deus começou a fazer um monte de coisa. E quando nasce bebês na fé, você não pode deixá-los, né? E esse é um movimento que nós estamos, bastante novos convertidos, que precisamos discipular, precisamos amá-los. Deus tem nos dado essa graça. E a gente fica mais magro, perde os cabelos, cabelo branco, é normal, né? A gente viveu bastante isso a vida inteira, mas é a primeira vez que agora nós realmente pastoreamos de frente, né? Sempre pastoreei como auxiliar, mas dessa vez o Senhor nos deu o desafio e a graça e a confirmação de estarmos ali, e tem sido bom. Então eu quero agradecer aos irmãos também, Cacau, Zenilda, nossos amados, já são realmente pais, né? Há muitos anos, desde quando eu cheguei lá, parecia um índiozinho que chegou na CVC. Eu cheguei, eu não estava de olho na Júlia, hein? Eu estava de olho em Cristo Jesus. Eu cheguei lá, eu acho que eu era de menor ainda, não, amor? Eu acho que era de menor. Era mais baixinho, porque menor ainda sou, né? Mas há alguns anos, nós já temos 16 anos de casado já. Estamos aí, só a cara aí de adolescente. Mas a gente está chegando já quase 40 anos, hein, Júlia? Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Mas glória a Jesus, irmãos. Como eu estava falando, agradecer aos irmãos, ao suporte, à amizade, companheirismo e também o investimento. Nós trabalhamos ali, nós trabalhávamos numa... Deus nos deu um coração realmente de missões, não é de hoje. Eu vivi a obra missionária com meu pai, mais de 10 anos no Brasil, em lugares muito difíceis. Eu morei em, acho que não quase, mas uns 6 estados do Brasil. Morei em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, nos interiores, lugares mais difíceis que você pode imaginar. Lugar que não tinha luz, lugar que nós tivemos que construir igrejas e lugares. Lá estava meu pai. Então aprendi muito, a servir ao Senhor com meu pai. Os pais têm uma incumbência enorme de ensinar os filhos a conhecer a Cristo Jesus, a levá-los a servir a Jesus, a levá-los. Esse agora é a minha. Eu estava ali olhando para trás, olhando Isaac e o Lucas, eu falei, meu Deus, me ensina, me ajuda a levá-los ao mesmo lugar que eu tenho ido em Deus. Cara, que desafio. Você é pai aqui? Que desafio nós temos de levar nossos filhos a conhecer Jesus da forma que nós nos apaixonamos por eles. Da mesma forma, nós precisamos orar para que nossos filhos se apaixonem por Ele, porque os dias realmente são maus, são difíceis, não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça e por isso nós estamos aqui, amém? Glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu vou seguir uma série de mensagens. Eu estive aqui em janeiro e ministrei a primeira mensagem sobre Isaías capítulo 6. No último domingo que eu estava aqui em janeiro, antes de ir embora, eu ministrei Isaías capítulo 6. Deus nos deu uma série de mensagens sobre esse texto. A sala do trono do Senhor, do que Isaías viveu, desse momento espetacular que Isaías viveu. Deus nos deu uma série de mensagens, nós falamos em janeiro e hoje eu quero seguir. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Deus tem algo poderoso para nós aqui ainda, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 6, você encontrou aí? Diga amém. Glória a Jesus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés,
e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Toda vez que lemos, algo salta aos nossos corações. Toda vez que lemos esse texto, Senhor, me apaixono mais por ti. E eu quero te adorar nessa noite, quero te louvar, Pai. Quero pedir a ti, vem com um espírito de sabedoria e revelação aqui nessa noite. Vem, Senhor, abrindo os nossos corações, vem quebrando todo espírito de intimidação. Vem, talvez, Senhor, tirando aqui nos corações, talvez, alguma tristeza. Vem com tua alegria aqui neste lugar. Se alguém chegou, talvez, angustiado, receba a paz do Espírito agora. Receba a vida no Espírito agora. Toda tristeza vai embora deste lugar. Toda melancolia vai embora deste lugar, toda falta de fé vai embora deste lugar. Nós profetizamos um ambiente totalmente liberado para a ação do teu Espírito aqui nessa noite. Nós dizemos amém, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês me perdoam, eu sou um pouco assembleiano, e assembleiano é meio do reteté. Às vezes a gente fala um pouco mais forte. Mas, gente, eu me emociono, eu estou falando sério, eu falei: Senhor, me perdoa, estou lendo de novo esse texto e me emociono, porque é um ambiente que eu quero estar, é um ambiente que eu quero habitar. Mas vamos lá, esse é o ambiente da sala do trono de Deus. Esse é o texto que nós estamos falando. Essa é a série de mensagens que o Senhor nos deu há um tempo atrás e nós ministramos. E eu ministrei na primeira em janeiro que nós estávamos aqui, nós ministramos sobre um primeiro momento da sala do trono do Senhor, que é esse ambiente que Isaías está. Você entendeu? O Espírito Santo levou Isaías para um ambiente em visão e agora ele está no trono, está diante do trono do Senhor. E aí ele vê anjos voando, e ele vê anjos cantando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, a sala do trono é um ambiente de muita adoração. Então na sala do trono tem adoração, amém? É interessante, nós falamos sobre isso na primeira vez, em janeiro. E eu só quero recapitular 2 coisas sobre a adoração. Irmãos, adoração é algo muito importante e vai ter no céu. Se você não gosta de adoração, é melhor você não pensar em ir para o céu, amém? Aleluia, irmãos, brincadeira à parte, mas a adoração, ela não se trata do que eu quero dar, se trata do que Deus deseja receber. Então todas as vezes que você se depara com um ambiente desse, com a sala do trono, você não tem outra resposta a não ser declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na sala do trono tem a adoração. Na sala do trono você entende algo muito importante. A adoração, ela é fruto daquilo que você vê. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Se você ver a Cristo, você vai adorar a Cristo. Se você tiver revelação de Cristo assentado no alto sublime trono, você não vai ter problema com adorar, porque você vai ver a Ele, Cristo poderoso, ressurreto. E olha só que interessante, a adoração é fruto daquilo que você vê. Olha só que interessante, quando o nosso inglês, o português vem do latim, então a gente costuma usar palavras diferentes para uma mesma ação, ok? Você vê pessoas, mas assiste filme. Em inglês também é diferente, né? É see and watch. Gostaram do meu inglês? Fala amém, pelo amor de Deus, para me ajudar, irmãos. Aleluia, estou melhorando. Quando eu vim para cá, eu vou estar expert. Vou estar tinino. Fala aí, meu amor. Mas olha só, você usa
palavras diferentes, uma mesma ação, eles estavam vendo. Mas para pessoas, para o Senhor, o original dessa palavra, eu vi ao Senhor no original hebraico, eu não sei falar a palavra, mais ou menos ra, só que a palavra no hebraico, ela tem uma conotação diferente do que ver e diferente do que assistir. Quando ele declara, no ano que morreu Uzia, eu vi ao Senhor, ele está falando, eu vi de um sentido de admiração, de contemplação. Então você vê pessoas, você assiste filme, mas a Cristo Jesus você contempla, você admira, você olha para Ele e fala, uau, que coisa linda é o meu Senhor assentado no alto e sublime trono. Vamos lá, meus amigos, me ajuda a adorar Jesus aí. Se você ver a Ele assentado no alto e sublime trono, a sua semana vai ser diferente, o seu culto vai ser diferente. Você vai entender que você foi chamado para levantar um altar de adoração ao Senhor. E todas as coisas são mudadas mediante a adoração. O ambiente é mudado, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Uma igreja que adora. Aleluia. Aleluia! Adoração é fruto do que nós vemos. Na sala do trono, essa adoração era um ambiente da manifestação da presença de Deus. Escuta isso daqui. Ele vê o ambiente totalmente tomado, a fumaça da glória do Senhor. E olha só, naquele ambiente da sala do trono não estava só a presença do Senhor, estava a manifestação da presença do Senhor. É diferente, uma coisa é habitar, outra coisa é se manifestar. Não sei você, mas eu não quero estar num lugar em que só a habitação do Senhor, não. Eu quero a manifestação da presença do Senhor. Havia trovões, a voz do limiar, a igreja tremeu. Diz que tremeu o templo porque a voz do Senhor que saía daquele lugar. Olha bem para mim, uma coisa é Deus habitar em você, outra coisa é Deus se manifestar através de você. Eu quero orar para você e eu quero declarar que nessa noite o Espírito Santo de Deus se manifestará em você e através de você. Oh meu Deus! O ambiente da sala do trono é um ambiente da manifestação. Olha bem para mim, infelizmente em alguns lugares Deus está, mas Ele não se manifesta faz tempo. Em alguns lugares Deus está, mas a voz profética já foi calada, mas aqui não, nós damos lugar à manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Mas hoje eu não vou falar sobre adoração, eu sei que vocês estão gostando, vamos passar para o próximo. Pega o vídeo aí. Mas eu amo a adoração. Desde muito pequeno, nesse ambiente, desde muito pequeno, quando eu tinha 7 anos, na Assembleia de Deus, eu cresci nesse lugar. Quando eu nasci, meu pai já pastoreava, meu pai já usava paletó. Nesse ambiente a gente foi criado, que coisa maravilhosa. Não importa como estejam seus filhos, traga ele, amém? Traga seus filhos para a presença do Senhor. Esse ambiente da sala do trono vai tocar. Ele pode fugir desse lugar, mas ele vai ser atraído de volta para a presença do Senhor. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Espírito Santo de Deus encontra esse tipo de gente que um dia foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. A atração, eu quero profetizar, está chegando o tempo em que a atração do amor de Deus vai vencer a rebelião dos filhos. Prepara-te para ver teu filho outra vez na presença de Jesus. Prepara-te para ver tua casa outra vez na presença de Jesus. Prepara-te! Prepara-te para ver teu esposo outra vez de joelho dobrado como você via algum tempo atrás. Prepara-te para um grande avivamento que Deus está trazendo sobre a terra e eu quero fazer parte dessa manifestação. Que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar ao teu coração nessa noite de uma maneira especial. Presta atenção, você está assentado nas regiões celestiais. Você está no ambiente da sala do trono. E no ambiente da sala do trono, Deus se manifesta. E quando Ele se manifesta, a cura, a milagres, a poder, a restauração, a libertação. Eu creio que Ele está fazendo aqui nessa noite. Você foi atraído para este lugar.
Eu quero declarar isso. Você foi atraído, você talvez não queria estar aqui nessa noite, mas o Senhor marcou uma noite com você marcou uma agenda contigo aqui nessa noite. Mas eu quero chegar no segundo momento dessa mensagem. Eu quero falar sobre a graça de Deus. Vem comigo no texto que nós lemos, no versículo 6. Versículo 5, perdão. Versículo 5. Aleluia. Vai me ajudar? Oh, glória a Deus. Qual é o nome do irmão? Irmão, Deus, Glau. Irmão, obrigado, Deus abençoe. Irmão, aplaude Jesus aí pelo irmão do Glauber, porque eu acho que ele percebeu que Jesus vai fazer algo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Aleluia. Gente, versículo 5 do texto que nós lemos. Isaías 6, versículo 5. Depois que ele viu toda aquela movimentação de adoração na sala do trono, Deus leva ele para um outro ambiente aqui. Deus leva ele, na verdade, no mesmo ambiente, mas para uma outra revelação. O versículo 4 diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Preste bem atenção nesse texto, preste bem atenção no que nós acabamos de ler. Nós estamos falando de Isaías capítulo 6. Nós estamos falando de 700 anos antes de Cristo vir. Nós estamos falando de mais ou menos uns 700 anos antes da cruz de Cristo perdoar o pecado do homem. Mas nesse texto é um dos textos do Antigo Testamento que o Senhor Deus já está revelando sua graça ao homem. Preste atenção, aqui é um cara judeu, aqui é Isaías, um profeta. Imagina ele explicando para os seus amigos judeus o seguinte: o Senhor apareceu para mim e disse que meu pecado está perdoado. Perdoado teu pecado? Você vai ter que ir lá para o sacerdote, meu amigo. O cordeiro tem que ir todo ano lá por causa de nós. Não. O Senhor apareceu para mim, o anjo veio, tocou nos meus lábios, tirou a minha iniquidade e disse: está perdoado teu pecado. O quê? Na sala do trono há graça e há perdão. Eu quero liberar um ambiente de graça aqui sobre nós. Esse ambiente que Isaías está inserido era um ambiente da graça de Deus, num tempo que ele não sabia nem o que estava falando. Eu creio que ele ainda estava tentando entender tudo que estava acontecendo. A cruz de Cristo não tinha havido, Jesus não tinha havido, mas uma coisa é certa: desde esse momento, ou desde o próprio Gênesis, Deus estava mostrando a sua graça em relação ao homem. Deus sempre quis se revelar ao homem desde antes da fundação do mundo. O texto, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então a graça de Deus não começa quando Jesus morre na cruz do Calvário e perdoa nossos pecados. A graça de Deus começa muito antes, porque Ele sempre quis se revelar em amor e graça. E é isso que o Senhor está revelando aqui para Isaías. Isaías agora se vê com o pecado perdoado, com a iniquidade tirada. Que negócio é esse? Porque na sala do trono é um ambiente de graça e perdão, um ambiente da adoração. Mas olha que interessante, desde esse momento você consegue perceber algo que Deus estava instituindo. Ele se move por graça, mas para alguém que se arrependeu. Deus não perdoa um pecador sentido, Deus perdoa um pecador arrependido. Qual foi a atitude de Isaías quando ele viu todo aquele ambiente? Ele disse: ai de mim, eu vou morrer, eu me arrependo. Parece que eu vejo Isaías prostrado. Eu me arrependo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de um povo de impuros lábios. Eu me arrependo aqui, Senhor. No momento que ele se arrepende, a graça de Deus o cobre. No momento que ele se arrepende, Cristo Jesus, o anjo vem e toca com uma tenaz e tira. A tenaz era uma ferramenta em que os sacerdotes tiravam as cinzas e pegava a brasa viva e trocava. E ele conseguia manusear porque era algo muito quente.
Então precisava ficar de longe. Aquela tenaz era uma ferramenta. E aquela ferramenta pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. E disse: ei, está perdoado o teu pecado e tirada a sua iniquidade. Desde esse momento, a graça do Senhor quer ser revelada e começa a ser revelada aos homens. Mas entenda bem, no ambiente da graça, o arrependimento é necessário. Porque a verdade é, se você ver a Jesus com seus olhos de amor por você, não tem quem não se proste, não tem quem não se arrependa. Diante do ambiente, por isso que eu amo o ambiente da manifestação da presença de Deus, porque quando a glória do Senhor vem, todo homem se ajoelha. Uma igreja que vive uma manifestação da glória de Deus, todo mundo que entra e fala: uau, o que aconteceu aqui? Está denso hoje, né? Está pesado a glória do Senhor. A gente não tem outra atitude a não ser se prostrar, a se arrepender. O que acontece lá, eu não sei. Toda vez que eu entro lá, eu já entro chorando, já entro me arrependendo dos meus pecados, já entro me limpando. Por quê? É um ambiente da sala do trono, onde o arrependimento, ele faz parte. Olha bem para mim, arrependimento é um estilo de vida. Arrependimento não é uma atitude que você tomou para ser salvo. Arrependimento foi um estilo de vida que você adotou porque foi salvo. Arrependimento é uma metanoia. Eu decido depender de Deus agora para sempre. Eu não vou viver mais pela minha alma, não vou viver mais pelas minhas vontades, não vou viver mais pela minha carne, eu vou viver pelo Cristo, vou depender de Cristo. Esse arrependimento fala com você todos os dias que você vem cultuar, todos os dias que você acorda. Então, arrependimento não é uma atitude que você tomou para ser salvo. Arrependimento é um estilo de vida que você adotou porque foi salvo. E aos que se arrependem, recebe graça. Aos que se arrependem, recebe poder. Aos que se arrependem, recebe vida. Aos que se arrependem, recebe restauração. Aos que se arrependem, aos que se prostram, vai ver a mão do Senhor estendendo, levantando você. Então o Senhor nos leva ao ambiente da sala do trono para nos deparar com Ele. Nesse ambiente da graça de Deus, irmãos, não há lugar para orgulho. No ambiente em que a graça do Senhor está sendo ministrada, ninguém é melhor que ninguém. Há um coração, nós temos não posso dizer, nós temos uma total concordância que não tem ninguém melhor que ninguém. No ambiente da graça, graça, o que é graça? A palavra no grego carisma, charisma, dom, favor imerecido. Olha bem para mim, a gente nunca pode perder igreja. Quer ver uma igreja avivada? Abacuque orou: aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos, faz ela conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que é avivar a obra do Senhor? É avivar a alegria da graça de Deus por nós, a alegria da salvação. Você já veio cultuar só pelo fato de ser salvo? Você já experimentou adorar Jesus só porque Ele te livrou do pecado, da morte, do inferno? Você já experimentou olhar para Jesus e agradecer, como diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva. Nunca perca a alegria. Ora, como o Salmo 51, ele clamou, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Sabe, agradecer ao Senhor porque é graça. No ambiente da graça, quando você entende que você também é pecador, que você não é melhor que ninguém, que você precisa e carece da graça do Senhor, nesse ambiente da graça, o humilde é levantado. No ambiente da graça, nenhum orgulhoso se cria. No ambiente da graça, eu sou igual ao pastor, o pastor é igual a mim, o cara que está sentado lá atrás é igual a nós. No ambiente da graça, todos nós carecemos de graça, todos nós somos pecadores, tudo farinha do mesmo saco. Quando você entende que você carece da graça do Senhor, seu culto muda. No ambiente da sala do trono, você entende, não há lugar para o orgulhoso. Olha, eu costumo dizer, o orgulhoso, ele tem 3 problemas. E o orgulhoso, ele é mais ou menos assim. O orgulhoso, ele se acha mais do que é. Ele conta mais do que tem. E ele desafia mais do que pode. Ou seja, ele não é, ele não tem, ele não pode. Nesse ambiente da graça, esse tipo de gente não se cria.
Mas isso acontece só lá em Santos. Aqui, não, eu olho para os irmãos, pelos olhos aqui, só vejo gente na humildade. Cacau disse que sim, irmãos. Olha, esse é o pastor que conhece vocês. Amém, Gil! Mas esse ambiente da graça nivela todo mundo. Esse ambiente da graça é gostoso cultuar. Esse ambiente da graça eu olho para o lado e não vejo, porque olha só, no ambiente da graça, nesse ambiente da humilhação, os milagres começam a acontecer. Nós temos visto tantos milagres lá no nosso meio, irmãos. Somos um grupinho pequeno, mas Deus tem feito um negócio tão doido lá. Porque a gente começou a andar no ambiente da graça, porque o ambiente da graça leva você para a humilhação, e leva você para a dependência, para a oração. A oração fala de alguém que depende de Deus. Se você não ora, algum problema você está tendo. Característica de alguém que entendeu a graça, muita oração. Porque quando você ora na terra, Deus responde no céu. Porque a humilhação, e todo lugar que você se humilha, a Bíblia, Jesus disse, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então não é todo mundo que está sendo humilhado que vai ser exaltado, é aquele que a si mesmo se humilha. Tem muita gente que está sendo humilhado porque é consequência dos seus próprios pecados. Mas aquele que a si mesmo se humilha, vai ver a mão de Deus lhe pegando e levantando ele. Nesse ambiente da graça, não há orgulho para nós. Nesse ambiente da graça, nós nos humilhamos, os milagres começam a acontecer. E quando os milagres começam a acontecer, você fica sem saber explicar, porque é graça. No ambiente da graça, milagres acontecem e ninguém consegue explicar. Porque o movimento religioso te ensina a fazer 7 dias de oração para 10 dias de vitória. Te ambienta a fazer uma campanha de não sei o quê. Porque não, mas não, no ambiente da graça, quando nós nos humilhamos, você recebe da mão de Deus. No ambiente da graça, milagres acontecem e você não consegue explicar. Se prepare para viver milagres do Senhor que você não vai conseguir explicar. Porque é graça, é favor imerecido. Se prepare para você começar a ver Jesus abençoando pessoas que você acha que é indigno. No ambiente da graça, nenhum religioso consegue entrar porque a conta não fecha. Ele fica, como Deus abençoa aquela irmã é pecadora. Se prepare para ver uma Ruth, que nem era israelita, mas moabita, mas ela se moveu por graça, a graça alcançou. Por meio dela veio Boaz, e ela se casou com Boaz, e por meio dela veio Davi, e por meio de Davi veio Jesus. Alguém que foi movido por graça. Se prepare para ver uma prostituta chamada Raabe, Cristo Jesus entrar e cobrir com graça. Se prepare para Cristo Jesus, Espírito Santo tocar a casa de Cornélio, que é um lugar de gentios que ninguém podia nem entrar. Os judeus falaram, ele não vai chegar o Espírito Santo batizou ele do mesmo jeito. Se prepare para aqui em Fort Myers, algumas casas que você fala assim, não tem como. Se prepare porque o Espírito Santo vai descer sobre aquele lugar e as coisas vão mudar. Porque no ambiente da graça, milagres acontecem e ninguém explica. Se prepare para colher o que você não plantou. Se prepare para ganhar o que você não deu. Se prepare para entender o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Mas vamos viver num tempo de muito avivamento. E o tempo de avivamento é um tempo de graça, um tempo de favor imerecido. Você não explica Jesus andando com alguns tipos de pessoas. Você não consegue explicar os milagres do Senhor no ambiente da graça. Então se prepare para viver alguns milagres que você nem orou. Porque no reino de Deus você vai entender que uns plantam, os outros colhem. Alguém está plantando aqui, pode ser que colhe lá em Fort Lauderdale, sei lá. Você precisa entender como que as coisas caminham no reino de Deus. Então no ambiente da graça não tem orgulho. No ambiente da graça os nossos olhos começam a mudar. Porque no ambiente da graça eu entendo que eu sou igual ao meu irmão. Não há motivo de eu mergulhar. Não há motivo de eu não tem como. O mesmo sangue, o sangue, a quantidade de sangue de Cristo Jesus está lá, me limpando, me lavando. Não importa. E aí a minha maneira de ver as pessoas começam a mudar. Se você olhar o texto, eu não vou voltar ao texto para a gente não perder muito tempo. Mas se você olhar o texto, olha que interessante. Quando ele vê os anjos adorando, ele diz que os anjos estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas você precisa entender o começo de versículo. Diz que eles clamavam uns para os outros. Quando você está no ambiente da graça, na sala do trono, você começa a olhar para o seu irmão e olhar, uau, ele é santo.
Você não começa mais a ver os defeitos, o pecado do irmão, você começa a ver santidade. Entende o versículo? Clamavam uns para os outros. Ou seja, quando você olha para Jesus e você olha para o seu irmão, normalmente você fica no globo ocular ao último registro, sim? Então ele olha para Jesus e olha para o irmão santo. Olha para Jesus santo, olha para o irmão santo. Olha para Jesus perfeito, olha para o irmão perfeito. Uau, mas cara, pelos olhos carnais, essa pessoa não tem condição, mas pelos olhos espirituais, no ambiente da graça, você começa a profetizar as coisas que não são como que são. 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, Paulo ensina: a ninguém mais olhei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então começa a olhar para as pessoas pelos olhos do Espírito. Começa a olhar para o teu marido e falar: vai dar certo. Começa a olhar para o teu filho e falar: vai dar certo. Começa a olhar para a tua casa e falar: vai dar certo. Começa a olhar pelos olhos espirituais e declarar, porque no ambiente da graça milagres acontecem e ninguém explica. Ambiente da graça de Deus. Esse é o ambiente que Isaías está, cara. Que ambiente maravilhoso, que ambiente que ele entendeu. Colossenses capítulo 2 que diz que tendo cancelado todo escrito de dívida que nos era contrária, que nos era prejudicial, ele removeu, o texto diz removeu, havia um pecado, havia um escrito de dívida contra nós, ele removeu, expôs na cruz do Calvário e triunfou deles. Por isso nós podemos declarar como Paulo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida, Cristo Jesus venceu, e isso é maravilhoso, é graça. Não perca a alegria da graça, não perca a alegria de ser salvo, não perca a alegria de ter um nome escrito no livro da vida, não perca a alegria de você ser filho de Deus. Isso é o que deve mover o seu culto. Essa sala do trono, esse é o ambiente que todo mundo está olhando para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu olho para o meu irmão como santo. Eu não vejo mais como impureza, eu não vejo mais em pecado, eu vejo ele através dos olhos de Cristo. A minha visão acerca de tudo e todos começa a mudar. Se você vê muito pecado e erro na vida dos outros, você vai precisar entender um pouquinho mais sobre redenção. A primeira atitude de pecado de Adão qual foi? Na hora que ele pecou, os seus olhos abriram, ele vira o que de Eva? A característica do pecado, a primeira coisa é ver a nudez de alguém, é ver o defeito, é ver o erro. Mas no ambiente da graça, você olha agora através de Cristo, e você olha e fala: em nome de Jesus, apesar da situação que eu estou vendo na tua vida, eu quero profetizar vida, eu quero profetizar graça, eu quero profetizar santidade. Você vai sair desse lugar, você vai sair desse problema, você vai sair desse tempo, vai ser liberto desse pecado. Nesse ambiente da graça, você começa a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é o ambiente da graça, esse é o ambiente que os próprios senhores, irmãos, se você olhar o texto, você vai ver que o próprio Cristo pregou o evangelho para Isaías. Que coisa maluca, gente. Olha o versículo. Os anjos se movem, os anjos cantam, os anjos vêm e tocam até nós. Mas lá no versículo 8, se não me falha a memória, o texto diz que o próprio Senhor veio para ele e falou: agora que você foi curado, agora que você se arrependeu, agora que você foi transformado, a minha pergunta para você é: e aí, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O próprio Senhor. Então na sala do trono tem adoração, na sala do trono tem perdão, na sala do trono tem grande comissão. Você nasceu para Cristo para ser enviado. Deus nos deu um nome lá de base missionária, eu não sei nem porquê, mas cada dia mais fica mais claro. Porque base é um lugar que você recebe avião. Uma base militar é um lugar que você é formado para ser enviado. Eu falo, pessoal, não fica muito perto de mim não, você vai ser rapidamente enviado. Porque o Cristo nos ensinou a sermos discípulos e fazermos discípulos. O propósito de Deus para a sua vida, um primeiro é fazer discípulos. Chamado, vocação e propósito. Vocação é aquilo que você é e propósito é aquilo que você faz. O propósito é o que te acende às vezes. Às vezes você está parado em algumas coisas que Deus já mandou você seguir fazendo. Às vezes você vai precisar entender o tempo de Deus para você aqui nessa noite. Insistir, desistir, investir,
Deus vai nos ensinar algumas coisas aqui nessa noite, mas deixa eu seguir a mensagem aqui para não perder. Então, nesse ambiente da graça de Deus, eu sei que vocês vão ter aí, vocês vão ter um seminário da graça. O mestre, o pastor Luciano Subirá vai vir aqui, então não quero me atrever a falar besteira, irmãos. Mas esse ambiente da graça aqui, que o Senhor nos deu há um tempo atrás, é isso que eu estou ministrando. Eu queria colocar algumas coisas, 2, 3 características rapidamente para a gente entender esse tempo da graça. Mas eu queria que você ficasse com isso no seu coração. Sempre, sempre, sempre que você se sentir desanimado, sempre que você se sentir desesperançado, sempre que você se sentir, cara, não está valendo muito a pena, o que eu vim fazer nesse país? Oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a alegria da graça de Deus. Eu já estava à tarde lembrando, de uma canção na Assembleia, que a gente cantava na harpa cristã. Eu não sei que nota que o irmão está ali. Que nota que está aí? Deixa eu ver se é isso. A graça. Vai para sol. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por seu infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. É suficiente. O chamado para andar com Cristo é um chamado de satisfação somente nele. Se você precisa de muita coisa para ser feliz, você não viu ainda Cristo Jesus assentado num alto e sublime trono. Aleluia, vocês estão ainda comigo aqui? Diz amém. Glória a Deus, aleluia. Até meia-noite é dia. Oh glória, tem alguém crente aí? Mas a gente nunca pode perder essa consciência da graça, do favor do Senhor. Amém? Deixa eu deixar aqui 2 considerações sobre a graça do Senhor. Sobre a graça do Pai. A primeira delas é que a graça, ela te santifica. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Lá nas cartas de Paulo. Diz assim: porque Deus revelou sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Você leu o mesmo versículo que eu? Você está vendo que o versículo está dizendo que a graça te santifica? A graça te ensina a abandonar pecados, a abandonar o mundo. A graça te ensina a fugir. A graça te santifica. Talvez você nunca olhou por esse lado. Porque a nossa mente, muitas vezes, de muito que a gente aprendeu, a gente olha a graça só como perdão do pecado. Mas na verdade a graça é um poder de Deus para nós. O poder de Deus de podermos agora contar com Cristo viver em nós. É graça. Com perdão do pecado, é graça. E isso é poder para vencer o mundo. Então o versículo nos ensina, a graça nos ensina a abandonarmos a descrença, paixões mundanas, vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Porque a graça nos santifica, porque a graça transmite humildade, como nós falamos. Olha bem para mim, quem vence o pecado não é o forte, quem vence o pecado é o humilde. É a pessoa que entende que ele carece da mão do Senhor, porque não dá. É a pessoa que, como José, ele entendeu que ele viu que a situação era maior que ele. Eu vou fugir.
Quer viver uma vida de santidade? Não foge de Deus, foge para Deus. Então a graça, ela te santifica, ela te ensina. Como que ela te ensina? A manter um coração humilde, a falar: Senhor, esse caco aqui é carne mesmo. Esses olhos, essas mãos, esse coração, meu Deus, quanto pensamento ruim subiu na minha mente hoje. Quanto pensamento subiu na minha mente na hora do culto. Meu Deus, que carne miserável é essa? Esse ambiente da graça me ensina a ter humildade. Porque humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Quando você está se humilhando diante do Senhor, você não está se menospreciando. Quando você tem que se humilhar diante de alguém, você está entendendo que você está se humilhando diante da potente mão de Deus. Não tenho problemas em me humilhar diante de você, porque eu sei quem eu sou, eu tenho identidade, eu sou filho de Deus. Se você tem problema de se humilhar, meus amigos, você talvez não entendeu quem você é diante do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que o arrependimento é uma contínua humilhação do eu. E quando eu entendo esse ambiente da graça, eu começo a viver uma vida de dependência ao Senhor. Não existem os fortes, durões espirituais. Não tem, meu amigo. Eu sou carne junto contigo. Se eu vacilar, nós caímos. Então essa graça que te ensina a abandonar uma vida, que ensina a santificar você, é essa graça que transmite a você. Ei, preste bem atenção. Diga como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a graça nos santifica, produz em nós um ambiente de total dependência ao Senhor. Ela te ensina a fugir da aparência do mal. Olha o que diz o versículo: te ensina a abandonar. Por quê? Porque quem vence o pecado não é o forte, é aquele que se humilha, é aquele que entende que precisa da mão poderosa do Senhor, aquele que entende da graça do Senhor. Esse vai alcançar graça e misericórdia. Essa graça que nos ensina, é por isso que não tem como no ambiente da graça o orgulho, não tem como. Precede a queda. Mas eu tenho certeza que você veio aqui para esse culto porque você tem entendido do Senhor isso. Você veio aqui falar que: Senhor, está difícil, está pesado, está tentador, mas eu careço da tua graça, eu vou cultuar mais uma vez. Talvez eu não tenha força para ir lá, mas eu estou indo, carregando o meu corpo talvez de pecado, mas eu vou me apresentar a ti, vou me apresentar para viver contigo, porque santidade, olha bem para mim, santidade não é uma questão de atitude, santidade é uma questão de posição no Senhor. Santidade é uma questão de posicionamento. Quando Adão pecou, o que Deus gritou lá no jardim? Adão, vamos lá, Adão, onde estás? Onde você está que você não está na posição que eu te deixei? Então santidade, Deus não perguntou para ele o que você fez, Deus perguntou para ele: onde você está que você não está na posição que eu te deixei? Então às vezes santidade não é algo perfeito, mas é algo que eu não vou abrir mão da minha presença do Senhor. Não importa como você esteja, vem cultuar. Não importa como você esteja, vai orar. Não importa como você esteja, vai ler a Bíblia. Entenda que santidade não é uma questão de atitude, é uma questão de posição. Você foi posicionado em Efésios 2, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Não abra mão desse lugar, porque a única maneira de você viver santo, separado do mundo, é não abrindo mão dessa posição. Quando que a gente começa a sucumbir? Quando eu abro mão da comunhão com o Espírito Santo, quando eu abro mão da comunhão com a igreja, quando eu abro mão da minha posição. Então a graça nos santifica. Deixa eu seguir aqui. Quanto mais humildade, mais graça. Por isso que você entende o que disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça dele é suficiente para quem entende que carece dela. Então a graça do Senhor nos santifica. Segunda coisa, a graça do Senhor nos capacita. É o versículo que nós lemos. A graça do Senhor diz em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa graça, esse lugar de humildade diante do Senhor, começa a ser ministrado o poder do Espírito Santo sobre você. Então a fraqueza começa a mudar, você começa a ser capacitado
pelo Senhor. Você começa a vencer na segunda-feira. A terça fica difícil, mas você volta a vencer na quarta. Aí vem a quinta, pesada, você volta a vencer na sexta. Porque você vai sendo capacitado a andar com Deus. Quando você entende que o ambiente da graça é necessário. Um ambiente de total humilhação, um ambiente de total prostração. É justamente o contrário do que Lúcifer fez. Ezequiel 28 diz que ele se exaltou, ele diz: eu estabelecerei meu trono. Você vê que é o contrário do que Cristo? Estabelecerei meu trono acima de tudo, acima de todos. Cristo fez justamente ao contrário, que é a atitude que nós devemos ter. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz: e tenha a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou. Se esvaziou, tornando-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, foi semelhante, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A graça nos ensina a andar neste lugar de humilhação e prostração. A atitude de Cristo. Tende em vós a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Esse ambiente, a graça nos capacita. Terceira coisa que eu quero orar com você aqui. A graça nos liberta. O versículo que nós lemos, versículo 7, vamos ler desde o 6. Esse é o momento que o próprio Cristo está agindo com graça em relação a Isaías. Ele se arrepende, ele se coloca, ele se prostra, ele reconhece seu pecado. Ele fala: cara, eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece, ele se arrepende. Então o versículo 6 vem. Versículo 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O versículo 7: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A graça não só perdoa, como liberta. O versículo diz que ele tocou nos lábios e tirou a iniquidade e perdoou o pecado. O novo nascimento, a salvação, o evangelho real que alguém está vivendo é uma graça que não só perdoa, mas também liberta você. Ele tirou a iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é o pecado deliberado. Iniquidade é aquela raiz de pecado, e quando você nasceu para Cristo, se arrependeu e cortou ela. A iniquidade é aquele pecado, aquele predisposição em pecar, que você não consegue se dominar. Essa iniquidade o Senhor tirou. Talvez você não está vivendo essa libertação, mas há libertação para você aqui nessa noite. A graça perdoa, mas também liberta. E Ele quer tirar do seu coração a iniquidade. A iniquidade, esse pecado, esse desejo involuntário muitas vezes é porque era carne, mas a questão da iniquidade é algo mais profundo. Mas diz que Ele tirou a iniquidade. O que é iniquidade, meu amigo? Qual a diferença sua? Qual a nossa diferença daqueles que nasceram de novo, que agora habitam o Espírito Santo, para alguém que não conhece Jesus, que não nasceu de novo ainda? Os dois pecam, sim? Qual a diferença? A diferença é que a iniquidade foi tirada do teu coração. Dele não. Ele peca e não tem nem consciência disso. Ele peca como se não estivesse fazendo nada. Mas você nasceu de novo, você não consegue mais. Perdoa a expressão, se você nasceu de novo, nasceu do Espírito, nunca mais você vai pecar gostoso. Não tem como. O Espírito Santo vai ficar batendo na porta do teu coração. Eu falei: não, você não vai. Não vai abraçar, não vai beijar, não vai falar com essa pessoa na internet, não responde. A iniquidade é tirada, é liberto. Ah, meu Deus, a gente precisa entender essas verdades para viver essas verdades, porque aquilo que você não entende, você não desfruta.
Mas quando você entende que a iniquidade foi tirada do teu coração, que agora existe o Espírito Santo te falando, vamos lá, eu te amo. Eu contemplo tuas dores, eu contemplo tua aflição, eu sei das tentações, eu sei que você está vendo, eu sei que você está passando. Vamos lá, eu quero te levar para Cristo, eu quero te fortalecer para você não abrir mão da posição que eu te coloquei em Cristo Jesus. Você não vai retroceder, você não vai parar, você não vai olhar atrás, você vai seguir firme para o alvo que é Cristo Jesus. Então essa graça que eu vejo em Isaías não só perdoou seu pecado, mas libertou. Arrancou a iniquidade do coração dele. E agora essa iniquidade, que é o pecado deliberado, por isso que Jesus falou em Mateus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Eu gosto de uma versão, se não falo memória, revista e corrigida, que diz que o amor de quase todos se esfriará. Nesse quase todos está a igreja de Jesus. É quase, não vai ser todo. Não, nosso amor não vai esfriar. Nós vamos seguir amando Jesus mais do que nunca. Nós vamos seguir amando a Ele mais do que nunca. Nós vamos seguir glorificando a Ele mais do que nunca. Oh, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, adora o Senhor um pouquinho, adora aquele que remiu, aquele que te redimiu, aquele que perdoou o teu pecado, aquele que tirou você do charco de lodo, aquele que arrancou do teu coração toda iniquidade, aquele que te coloca num ambiente de santidade, aquele que não abre mão de você, aquele que não desiste de você, aquele que te chama pelo nome, aquele que diz, não temas, eu te tomo pela tua mão direita, levanta-te. Oh Espírito Santo, nós te amamos, nós te reverenciamos, amado das nossas almas. Oh, que não desiste de nós, eu te amo, meu amado, que me comprou com sangue puro carmesim. Ei, que tirou toda a iniquidade, mudou a minha sorte, escreveu meu nome no livro da vida, me deu acesso não só ao átrio, não só ao lugar santo, mas ao santo dos santos. Me deu acesso a esse ambiente que Isaías estava naquela noite. Me deu acesso a esse lugar que eu nunca deveria ter saído. Graça de Deus, graça de Deus. A tua graça é maior que a vida. Tua graça está neste lugar. Não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Não vim aqui te acusar, vim aqui te levantar. Há uma unção de libertação aqui. Não mais escravos. Não mais escravos, eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho. Ei, vamos lá, abre os seus lábios. Abre os seus lábios, abre sua voz, levante suas mãos, solta agora. Permita a graça te libertar. No ambiente da graça de Deus, ei, espíritos malignos são expulsos, pecado é perdoado e a iniquidade é tirada. E na sala do trono, ah, Jesus. Agora a graça te põe num ambiente de liberdade. A graça
ela traz liberdade, não traz libertinagem. Você entende isso? Não é, o perdão do pecado também oferece a libertação. Alguns entenderam, porque uma coisa é ter uma vida perdoada, outra coisa é ter uma vida liberta. O perdão te arrancou deste lugar, mas agora você precisa viver liberto neste lugar. Uma vida de liberdade, uma vida de libertação. Eu não sei qual a situação que você tem lidado. E talvez, a gente está falando aqui de pecados, mas existem muitas situações. Porque a gente costuma lidar com o pecado numa forma de pecados, que na verdade é fruto do pecado original. E eu acho que é isso que a gente precisa arrepender nessa noite. Da independência, da raiz, porque o evangelho do reino não visa tratar o efeito, ele quer resolver a causa. A causa da situação. É uma noite de arrependimento. Por que Isaías recebeu graça? Porque ele se arrependeu. Então, no ambiente da graça do Senhor é algo tão forte que nós não temos outra atitude a não ser nos arrependermos. O perdão do pecado, o amor do Senhor, ele cobre uma multidão de pecados, mas não encobre uma multidão de pecados. Entende o que eu estou te falando? Presta bem atenção. João escreveu que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Cobrir é proteger. Você cobre um bolo, uma planta, você cobre algo de valor. Encobrir é esconder. Encobrir é esconder. Esconder. Por isso que Provérbios diz que aquele que encobre suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa. Diante de Jesus é uma boa oportunidade para a gente confessar nossas culpas, nossas debilidades, nossas fraquezas. Você está diante da sala do trono, você não está diante de mim, você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está diante daquele que te chama pelo nome, você está diante daquele que olha para os teus olhos e diz: eu te amo. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, eu te amo, eu te chamo para perto. Como que a gente consegue viver nesse ambiente? No ambiente da graça e da verdade. João 1,14. João escreveu que Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça nunca pode estar apartada da verdade. Porque a graça perdoa, mas a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Então o que falta para nós às vezes? Verdade, sinceridade, abertura de coração. Nós somos levados nessa noite para um ambiente da graça. Mas o que vai te fazer viver uma vida liberta é a verdade. Esse lugar em que nós somos despidos de todo orgulho e toda soberba. Nós somos despidos, não tem como diante. Ele sabe de tudo. Por isso que o ambiente da oração ela é necessário. Porque eu posso pregar fingindo, eu posso cantar fingindo, eu posso ministrar fingindo, mas eu não consigo orar fingindo. Eu te desafio, vai para a oração e tenta fingir lá. Ninguém está te vendo lá. Por isso que o Senhor nos leva para um ambiente hoje da graça do Senhor. Mas a graça levando para um arrependimento no Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar, eu quero orar com você. É por isso que a gente às vezes caminha muito tempo com Jesus. Em algumas situações ainda a gente tem que lidar vez após vez. E não tem problema, o Senhor está nos limpando, o Senhor está fazendo algo em nós. Mas é por nós não entendermos essas verdades espirituais que a gente não desfruta de muitas promessas do Senhor para nós. Existem milagres do Senhor, existem promessas do Senhor para se cumprir na sua vida, que essas coisas têm impedido.
Gálatas 4, Paulo escreveu que o escravo em nada difere, o filho, enquanto pequeno, em nada difere do escravo, do servo da casa. Por quê? Ele é filho, mas ainda é imaturo, ele é pequeno. Ele não difere em nada, ou seja, ele tem tudo, mas ele não pode desfrutar ainda. Ele está imaturo ainda. Para ele desfrutar, ele precisa entrar num ambiente de um pouco mais de maturidade. Para você entender o que é maturidade no Senhor. Maturidade, coloca um sinal de igual e entenda, renúncia. A cada escolha, uma renúncia. Você renunciou muitas coisas para estar nos Estados Unidos. Você renunciou muita coisa para estar neste lugar. E você precisa entender isso espiritualmente também. Palavras proféticas, movimentos proféticos, promessas de Deus para você e para sua casa, estão dependendo de um ambiente de renúncia nessa noite, de um ambiente de arrependimento. Eu falo isso com muito respeito. Eu sou um menino aqui diante de vocês. Eu sou um menino diante de vocês. Eu vejo aqui irmãos com muita experiência, irmãos de muito tempo de casado, irmãos que podem me ensinar muita coisa, mas eu vim com muito carinho, com muita sinceridade, ministrar uma palavra de Deus para o teu coração, que essa é uma noite de libertação, essa é uma noite que Deus vai mudar a tua história. Você não vai ser o mesmo depois dessa noite. A graça, ela toca a todos, mas não está em todos, porque ele não entendeu que a graça trabalha com a verdade. A graça se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, que diz Timóteo. Mas enquanto você não viver a vida, você não entender que a verdade trabalha junto, você não vai conseguir desfrutar da graça. Então essa é uma noite de arrependimento. É uma noite da gente se prostrar, de a gente se ajoelhar diante do Senhor. Eu quero ser o primeiro junto de você, eu também estou no mesmo barco que você. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e com isso eu quero orar com você. Último texto que eu quero falar com você. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a tua terra. Você precisa entender o começo do versículo. Aquele que se humilha e se arrepende, ele começa a responder. Olha bem para mim, Deus não responde, Deus ouve todas as orações, mas Ele não responde todas as orações. A oração que Deus responde é de um coração arrependido. Se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouço, então eu ponho a mão, então eu levanto, então eu opero o milagre, então eu faço. Porque entenda, algumas coisas nós vamos precisar fazer aqui nessa noite. E talvez eu não vou ver com olhos naturais, mas com olhos espirituais. O que Cristo declarou, eu declaro aqui nessa noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há muita carga aqui em alguns ombros. Eu vejo aqui muita carga diante do... Você não tem conseguido caminhar. Está pesado alguns fardos que você tem tentado caminhar. E você tem lidado com a desesperança em muitas coisas. Você tem lidado com a falta de fé, com aquele ambiente em que você até desconhece, beirando uma apostasia. Mas é uma noite esplendorosa. Ele começa de dentro para fora. Algumas coisas que a gente não vai ver, mas que Ele vai começar a operar dentro. Por quê que o anjo tocou nos lábios de Isaías? Você já parou para pensar? Atenais pegou uma brasa viva e tocou nos seus lábios. Por que o anjo resolveu tocar no seu lábio? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que Jesus está ensinando com esse versículo? Que você vive
por aquilo que você carrega. Você vai falar aquilo que você está carregando no seu coração. Então, quando o anjo vem e toca nos lábios dele, fala: eu quero mudar a tua maneira de viver de uma vez por todas. Ele toca fora, porque ele já começou a fazer dentro. Começa a orar no teu lugar, começa a orar no teu lugar, começa a abrir teu coração, começa a abrir teus lábios.